Boa tarde, meus alunos. Sejam bem-vindos ao curso de prática profissional, né? Eu e o professor Luiz Maurício vamos trabalhar juntos com vocês no intuito de buscar aí uma forma de auxiliá-los a criar o seu projeto de pesquisa, o seu projeto de TCC para a conclusão do seu curso aí técnico de informática. E a gente gostaria de iniciar esse projeto, iniciar esse curso, justamente dando algumas ferramentas, auxiliando vocês nessa fase inicial para que vocês consigam aí conversar com os seus orientadores para propor algum tema inicial, né, em comum que vocês tenham com eles para que possam iniciar o seu projeto. Vamos lá, algumas coisas que vocês precisam pensar, pessoal, é o seguinte: a primeira coisa é que todo projeto de pesquisa, projeto de trabalho que vocês vão realizar na carreira de vocês, o primeiro ponto de partida é detectar o problema. Tá? Existe algum problema que possa ser resolvido computacionalmente? Tá? Isso é importante, né? Porque muitas vezes a gente pode ficar perdido querendo fazer algo, né? Eu quero trabalhar com jogos, eu quero trabalhar com inteligência artificial, eu quero trabalhar com design, né, de sites e tal. Mas existe algum problema específico que você possa trabalhar nessa sua área de interesse? Tá? Então, isso é um ponto importante que vocês precisam discutir inicialmente com o seu orientador, né? Qual é esse problema? E qual a área, se esse problema que vocês encontraram, que o seu orientador que você mesmo encontrou, ele é do seu domínio, ele é de seu interesse, você gosta de trabalhar com esse tema, isso é importante, tá? Segundo ponto fundamental é definir aí se vocês têm conhecimento sobre esse assunto. Evidentemente, vocês vão ter que desenvolver um código. Mas esse código vai ser para resolver, por exemplo, a confecção de um e-commerce. Você entende de e-commerce, você sabe quais são os processos envolvidos dentro de um e-commerce. Isso é uma área de conhecimento seu. Não, eu quero trabalhar com jogos. Você conhece a teoria de jogos, você sabe como são feitos os jogos, quais são os cenários envolvidos, os tipos de jogos que a gente pode ter. Tá? Então, dependendo da sua área, é importante que vocês adquiram o máximo possível de conhecimento sobre esse assunto que vocês vão tratar dentro do seu projeto. Evidentemente que é importante que existam professores dispostos a contribuir especificamente nesse projeto. Tá? Existe, por exemplo, um professor interessado em trabalhar com design de sites, existe um professor que possa me auxiliar aí na confecção de jogos. Então, antes de pensar num tema também, né, é importante que vocês encontrem essa pessoa que vai auxiliar vocês dentro desse projeto. Uma vez que vocês definiram um tema ou definiram um objeto de estudo, vocês vão partir especificamente para adquirir conhecimento. Tá? Leitura, buscar aí outras soluções semelhantes, como é que foram feitos artigos de pesquisa que foram criados sobre esse tema. Tá? Outra coisa que vocês começam aí a citar, né? Quem vai poder usar isso? Tá? Esse software que você vai criar, essa solução que você vai criar, ela vai se destinar a quem? A que tipo de público? Tá? É o público acadêmico ou é um público de mercado? Tá? Então, essas soluções aí, você tem que ver qual a abrangência dela, quais são as pessoas que vão utilizar. Outra coisa que vocês precisam pensar, principalmente nessa situação de pandemia que a gente está passando, né, é se você tem os recursos necessários. Por exemplo, se eu vou criar um jogo e eu vou usar um engine, por exemplo, eu tenho computador para isso, eu tenho a capacidade de processamento para isso, ou eu vou ficar dependendo das pessoas, né? Então, é importante até para formar o grupo do seu TCC que vocês levem em consideração os recursos que vocês vão necessitar. Quanto menos recursos, né, melhor. Tá? Mas, evidentemente, dependendo da solução, às vezes é necessário. Se você for trabalhar, por exemplo, com robótica,
Você vai precisar de algum recurso de hardware, tá? Você tem acesso a esses recursos? Isso é importante. Outra coisa que vocês precisam levar em consideração é o tempo que vocês têm para desenvolver esse projeto. Isso é muito comum, é um erro muito comum que os alunos cometem. Tá? É buscar, de repente, um tema complicado demais, muito complexo, para o tempo que eles têm. Às vezes o aluno tem até a capacidade de resolver o problema proposto, mas o tempo necessário para ele resolver esse problema pode não ser o suficiente do tempo letivo que ele tem para concluir o seu TCC. Tá? Outra coisa importante, vocês vão precisar de ajuda externa, por exemplo, um co-orientador de uma outra instituição, vocês têm fácil acesso a essa pessoa, tá? Isso é importante. Uma dica que eu acho fundamental, tá? Chegou a hora de escrever, né? Pessoal, comecem a escrever logo, mais cedo possível. Mas mesmo que você não tenha ainda uma formatação clara de como vai ser o seu trabalho, vá fazendo um diário, né? Como se fosse um diário. Ó, hoje eu desenvolvi isso, hoje eu li tal material, porque é muito mais fácil depois de você remover coisas que você escreveu do que ter que escrever tudo depois de pronto. Dá muito trabalho e é muito cansativo se você não escreveu nada, né, desde o começo do projeto, deixar tudo para ser escrito no final, ou atrasar muito essa escrita, tá? Então, minha dica aí, né, e eu sempre faço isso e com grande sucesso, é escrever bastante. Tudo que eu faço, eu anoto como se fosse um diário. Dia tal, hoje é dia tal, e eu desenvolvi essa parte do código responsável por fazer tal função. Ou li o material, os artigos referentes a esse tipo de problema, tá? Então, esse diário me facilita muito, porque eu me organizo, né, na minha metodologia, depois lá na frente, quando eu tiver que descrever quais foram os métodos adotados, né, eu vou poder aí ter uma facilidade exatamente para descrever aquilo que eu fui fazendo ao longo do projeto. Tá? Então, a minha dica básica é essa, escrevam bastante. Definir o título, embora o título do trabalho diga muito sobre ele, vocês vão acabar percebendo que ele vai trocando ao longo do trabalho, né? Porque a gente inicia um trabalho com um pensamento, com uma abordagem, e não é incomum que você perceba que há soluções melhores ou que há uma abrangência menor ou talvez mais específica para o seu trabalho, e aí acaba isso se refletindo no título, tá? Mas o título, é bom pensar já no título, porque ele auxilia, né, a escrita do seu trabalho. O título ele diz muito sobre o seu trabalho. Depois, pessoal, é importante que vocês vejam com o seu orientador, o orientador de vocês, quais são os objetivos que vocês querem alcançar. Tá? O que você quer no final? Tá? Esse software deve resolver o problema como um todo? Ou é uma parte do problema? Ou é uma ferramenta para que alguém depois resolva o problema? Existem vários objetivos que vocês podem buscar. Tá? Não necessariamente um software tenha que resolver o problema por completo. Tá? Principalmente na área de pesquisa de computação, é muito comum que a gente faça, por exemplo, ambientes para que o problema seja resolvido depois. Tá? Eu tenho um trabalho, por exemplo, vou citar um exemplo, né? Eu tenho um trabalho de computação paralela, né, de computação de alto desempenho, e o objetivo desse trabalho, o objetivo que eu marquei com esse trabalho de defesa de um aluno, foi exatamente ele criar uma plataforma para que outros pesquisadores possam desenvolver códigos paralelos em cima dessa plataforma. Tá? Então, o objetivo que eu quero alcançar não é resolver um problema matemático computacional, é criar uma plataforma para que outras pessoas possam resolver esse problema matemático computacional. Tá? Isso demonstra aí que diversos objetivos podem aparecer. Tá? Outra coisa fundamental aí, galera, a metodologia. Quais são os métodos que vocês vão utilizar?
A metodologia aí, ela vai descrever quais serão os procedimentos adotados para realizar esse seu TCC. Vocês vão criar protótipos, por exemplo, então é uma metodologia, a prototipação é uma metodologia. Vocês vão trabalhar com revisão bibliográfica também, então a leitura, a busca das fundamentações teóricas sobre esse assunto é uma metodologia. Então vocês vão descrever todos os passos de ações que vocês vão tomar para resolver, qual é a abordagem que vocês vão pegar para resolver esse problema, tá? Isso é que a gente chama de metodologia, tá? Muito bem. Vou dar sequência aqui. Após vocês desenvolverem, vocês vão ter aí os resultados do seu desenvolvimento, tá? E acreditem, nem sempre os resultados que vocês obterão são necessariamente resultados positivos. Vários trabalhos são interessantes por não terem alcançado os objetivos iniciais, por incrível que pareça, tá? Então as pessoas imaginavam que desenvolvendo com tal ferramenta iriam resolver tal problema. Acabaram descobrindo que não foi bem assim, tá? Mas o importante para que esse trabalho seja útil é que as pessoas deixem claro por que não funcionou. Tá? Então, olha, o pensamento foi, por exemplo, utilizar uma técnica de inteligência artificial para buscar a melhor solução, vamos supor, para criar uma inteligência em um jogo. Tá? E aí optou-se por utilizar o algoritmo genético. Né? Por uma série de características, pensou-se em utilizar um algoritmo genético, uma rede neural, enfim, várias técnicas de inteligência artificial. E aí chegou-se à conclusão que não obtiveram o resultado esperado, mas dentro do trabalho pode ser muito bem justificado ali por que não se alcançou. Esperava-se que, vamos supor, o ator ali do jogo ele desenvolvesse um reconhecimento de um padrão do jogador para poder desafiá-lo, e acabou não reconhecendo. Tá? Então, isso pode ser um trabalho muito interessante, porque vai descrever exatamente o comportamento dessa inteligência artificial, que para aquele problema específico ela não obteve uma boa solução. Tá? Então, esses resultados, né, que vocês podem obter da experiência, né, que a gente chama desse resultado experimental aí, ele não necessariamente precisa ser positivo. Pode ser também um resultado inesperado, mas ainda assim é de grande utilidade. Tá? Bom, quanto à obtenção dos resultados, vocês vão precisar definir aí no trabalho de vocês, tá, a quantidade de testes. Todo software ele precisa passar por uma bateria de testes para ver se ele tem a competência para resolver ou não aquele problema que foi proposto inicialmente. Tá? Então, vocês vão precisar definir aí dentro do cronograma que vocês vão fazer o seu trabalho, tá? Um tempo importante para análise desse software. Criou-se o protótipo, vamos testar esse protótipo. Ele faz tudo que se pede? Quais são os bugs que a gente encontrou? Quase todo software tem uma série de bugs, né? Então a gente precisa, dentro do possível, encontrar a maioria deles. Tá? E isso vai ser feito pela exaustão de testes que a gente vai fazer. Então vocês vão ter aí uma análise tanto quantitativa fizemos tantas operações repetidamente, né, e todas funcionaram, assim como também uma análise qualitativa. Por exemplo, a interface do usuário foi agradável, a interface do usuário foi simplificada, o usuário se sentiu confortável em utilizar o software, né? E, finalmente, a apresentação dos resultados. Tá? Pessoal, no próximo vídeo eu vou continuar descrevendo aqui os passos necessários para a gente continuar debatendo aqui a criação do trabalho de conclusão de curso de vocês. Até lá.